Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, nessa nossa série de programas sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado pelo governo federal no último dezembro de 2009, não é isso? 21 de dezembro, 21, 23 de dezembro, às vésperas do Natal, veio aí esse programa com vários pontos, alguns muito polêmicos, que deu repercussão para todo lado, e nós, é claro que aqui do Em Pauta queremos levar até você também esse debate, aprofundar, colocar luzes sobre isso daí, não é isso? Então, estamos aqui com o Frei Antônio Moser e o doutor Afonso Henrique de Miranda, ele que é desembargador do Ministério Público em conflitos agrários. E sobre os conflitos, para a gente não perder tempo nesse terceiro bloco, porque o tempo voa e a gente quer aproveitar bem a presença do doutor Afonso aqui, só complementando o que o senhor já estava dizendo no segundo bloco em relação aos movimentos sociais que a gente tem acompanhado, as mesmas invasões e assim. O que reflete essas invasões? A gente sabe que às vezes se usa um pouco da força, da violência, de um lado e de outro, obviamente. Mas isso não faz mal, às vezes, para os próprios movimentos, acabam caindo no descrédito e acaba repercutindo mal para o próprio objetivo que é a reforma agrária, que já nós vamos tocar esse ponto. Como fazê-la e por que não acontece? Olha, eu tenho que a existência de movimentos que ficam debaixo de lonas pretas, talvez, às vezes, por 10 anos debaixo, e sofrem diversos despejos. Esses movimentos só existem porque o Estado brasileiro não fez a reforma agrária. E que o Estado brasileiro, esse mesmo que editou o decreto, não faz reforma agrária. E nem interessa. Né? Então, a sociedade brasileira, ela não se apercebe que não sairá. Ela não será grande. O Brasil jamais será grande. Ele não será grande como se fala que ele será, apenas na sua dimensão, se ele não fizer reforma agrária. Nenhum país do mundo se tornou um país com desenvolvimento, não só econômico, mas um desenvolvimento social, sem reforma agrária. Agora, há quantos anos a reforma agrária é pedida, reclamada, apontada como necessária? Ela não vem. Ela não vem, inclusive, com o governo dito popular. Daí é que nós temos esses gritos, nós temos as movimentações de massa de trabalhadores, que eu vou dizer para vocês uma coisa. Ainda bem que esses trabalhadores estão insistindo em ficar com a terra, porque daqui a pouco tempo nós não teremos mais trabalhador que saiba trabalhar e plantar. Nós não teremos mais comida. Ainda bem que tem pessoas que querem ficar no campo, num lote. Evidentemente que nós temos que dar as mínimas condições para que ele produza, porque essas pessoas estão por desistir. E desistindo, nós não teremos aquilo que é muito preocupante hoje, que se chama segurança alimentar. Portanto, eu não vejo mal na existência de movimentos sociais. Se existem movimentos sociais, é por inação nossa, do Estado brasileiro. Se grita por reforma agrária, é porque ela não existe. Agora, eu não tenho, evidentemente, uma ideia ou uma imagem de movimentos apenas passado pela mídia. A minha imagem, a minha ideia de movimentos sociais é estando com o juiz, com a polícia militar, em cada conflito no estado de Minas Gerais. Eu converso com os movimentos, eu entro dentro das suas casas, das suas habitações, também chamadas de barracos de lona preta. Ali eu analiso cada criança que está ali, pelo menos se alimentando e participando da educação, de alguma forma estudando, obrigando inclusive ao município a levar educação a essas crianças na zona rural. A visão que tenho de movimento não é só aquela que aparece nos jornais e na mídia. Essa mídia que realmente não interessa soluções reais para esse Brasil. Reais para esse Brasil. Tá certo. Ô, Frei Antônio Moser, eu sei, agora a gente precisa entrar nesse tópico, exatamente para ajudar você que está em casa. Bom, a reforma agrária, ela precisa acontecer? Precisa. De que maneira? Que tipo de reforma nós estamos falando? Já que, por um lado, se deve, como foi dito aqui, privilegiar o direito à propriedade privada, mas também o caráter social da terra, para que isso tudo aconteça. Mas antes de o senhor dizer justamente a respeito da reforma agrária, num caráter um pouco mais profundo, como o doutor está colocando aqui, vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam em relação à mesma reforma agrária. Você concorda com a reforma agrária no Brasil? Detalhe, como é que ela deve ser feita? Vamos acompanhar.
maneira que abrange as pessoas carentes. Que as reformas agrárias que tem feito no país, ela tem se atingido mais as classes altas. Sim, concordo sim, mas com uma conscientização maior lá do governo com as necessidades geral do povo, não só da cidade, não parar de olhar só o lado político. Eu concordo, mas assim, tem que ter mais emprego para o povo, né? Porque o que falta é emprego, pessoal. Bom, eu acho que elas deveriam olhar de uma forma certa, né, correta. Muitas vezes as terras ficam na mão de muitos e poucos necessitando, né? Mas o que eu vejo também a luta dos sem terras, muitas vezes de uma forma errada também, né? Mas teria que ter uma organização melhor, né? Organizar de uma forma melhor para que possa realmente haver uma reforma agrária. Eu, pelo menos pelo que eu vejo, não há realmente uma reforma agrária no Brasil, né, de uma forma correta. Eu concordo com a reforma agrária no Brasil, eu só acho que ela deveria ser mais bem organizada, ter pessoas mais bem estruturadas para poder fazer essa reforma agrária, né? Porque esses conflitos, esses problemas com terra é uma coisa muito complicada. Complicada e complexa, mas todo mundo bate na mesma tecla, né? Concorda e por outro lado, depende como, né? Vamos lá. Olha, eu diria o seguinte, Padre Hamilton, eu acho que os nossos telespectadores estão espantados. Como o Em Pauta, ouvindo o doutor Afonso Henrique defendendo a reforma agrária, os movimentos populares. Calma. Primeiro, a Igreja Católica, ela está na origem de muitos desses movimentos. Pensemos nas comunidades eclesiais de base, processo de conscientização da década de 60, não é? Em que o povo tem que participar, etc. Segundo, mesmo no caso do MST, eu diria o seguinte, o MST ele está dentro da campanha da fraternidade desse ano, que é sobre a questão da economia. Então, agora, a única coisa que eu queria acrescentar, quem é que criou o grito de 7 de setembro? Foi a igreja? Foi a igreja, não é? Em Aparecida, Santa Maria da Aparecida, todos os anos, dos excluídos. Sim. Então, gente, por favor, vamos com tranquilidade. Agora o doutor bate forte, sabe? Bate forte. Eu só dizia o seguinte, às vezes a mídia, sem dúvida nenhuma, explora certos aspectos, etc. Agora, às vezes poderia ser um outro tipo de pressão. Pensemos em Gandhi. Pensemos em São Francisco de Assis. Que revolução esse homem fez, social, não só da igreja. Com certeza. Como? Com certeza. Ele, digamos assim, foi criando uma outra mentalidade. E o senhor, na sua função, está perfeito. Na nossa função, nós deveríamos conscientizar, mostrar a função social da propriedade, a necessidade de uma reforma, onde realmente se analise, não é? Todos os aspectos. Agora, certo tipo de violência, eu diria, nem de um lado nem do outro, não é? Então, caberia. Agora, eu confesso, doutor, eu acho que os nossos telespectadores vão dizer, e aquele programa? Mas está muito bem, porque a nossa missão primeira é despertar para os problemas. Nós não viemos aqui para indoutrinar, não é, tem que ser assim. E, sobretudo, como o povo observou, são questões que têm múltiplos aspectos, não é? E que nós devemos levar em consideração. Agora, o senhor é realmente muito corajoso. Mas o senhor ia comentando da enquete, por favor. Pois bem, Padre Hamilton, Frei, a gente começa uma abordagem de reforma agrária com a seguinte colocação. Será que essas pessoas que falaram sobre movimento, sobre reforma agrária, sabem que 80% do que chega à mesa de cada um brasileiro, seja qualquer classe, de qualquer classe social, advém da agricultura familiar? 80% do que os senhores se alimentam, do que o senhor que está aí e participou dessa enquete, 80% advém da agricultura familiar. Não advém da chamada de agricultura, de agronegócio, que está simplesmente a levar ao enriquecimento e aquilo que se chama de concentração de renda. A questão da reforma agrária. A reforma agrária